Convido o nosso orador oficial desta noite, nessa sessão solene comemorativa aos 502 anos da Reforma Protestante, a abertura solene da 17ª Semana Evangélica de Pindamonhangaba, pastor Robson René dos Santos, da Primeira Igreja Batista de Moreira César, para que faça seu pronunciamento sobre esta significativa data. Pastor, eu fiquei lendo o seu currículo hoje aqui, falei, nossa, aí o Jorge pôde ler para todos, né? Que bênção, viu? A gente fica muito feliz com o senhor aqui na nossa cidade. Eu tive o privilégio de poder participar do seu culto e só tenho que agradecer e pedir para que Deus lhe abençoe cada vez mais. Seja muito bem-vindo. Fico grato, senhor presidente, e bom mesmo é sabermos que a nossa reunião nesta oportunidade é para glorificar o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus, e a bondade dos senhores em declinar alguns itens que compõem o nosso currículo, em nada pode exceder aquilo que é principal, que é ter sido salvo pelo Senhor Jesus. Excelentíssimo senhor prefeito, nosso presidente em exercício dessa sessão solene, presidente do COP, estimado pastor Ezequiel, colegas de mesa, reverendíssimos senhores e senhoras presentes, irmãos em Cristo, que momento significativo para todos nós podermos estar juntos, engrandecendo o nome que é acima de todo nome, e na minha função pastoral, neste privilégio que me é concedido nesta oportunidade, trazer uma palavra de elucidação, esclarecimento sobre a Reforma Protestante, sempre de maneira breve e enxuta, mas com uma aplicação prática para as nossas vidas. Como o pastor que me antecedeu, com grandiosidade, citou o reino de Deus chegado, eu quero pegar este gancho para falar sobre a pregação que se inicia com João Batista, dizendo: é chegado o reino de Deus. Na sequência da fala de João, ecoando as suas palavras, o Senhor Jesus ratifica dizendo: é chegado o reino de Deus. Mas, quando os discípulos pedem que ele ensine a eles a orar, o Senhor Jesus diz, em um trecho da oração, que nós devemos pedir: venha a nós o teu reino. Estamos então entre esses dois momentos, de um reino que já chegou, mas de um reino que ainda não se completou. Dentro desta realidade, nós que pela bondade e misericórdia de Jesus fomos incluídos como cidadãos do reino, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus, e nós com este privilégio, como cidadãos do reino, estamos então neste intervalo, sinalizando o reino, vivenciando a grandeza do reino. Tanto é verdade que o nosso presidente Rafael Goff citou Mateus capítulo 5, versículo 13, mas eu quero pedir licença para me estender um pouco mais até o versículo número 16, pois o Senhor Jesus pediu que nós fôssemos sal da terra e luz do mundo, para que o mundo pudesse ser temperado e pudesse ser iluminado. Mais do que isso, para que a podridão da sociedade, pois essa era a função do sal, fosse interrompida com a presença destes que são cidadãos do reino de Deus. Portanto, o intervalo de texto que estou citando termina no verso 16, dizendo o Senhor Jesus que a nossa presença ela faz com que nós vivamos a felicidade, porque é assim que começa o capítulo 5 de Mateus, falando quem são as pessoas felizes, e ele conclui dizendo para que nós somos felizes? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Alguns de nós vamos nos lembrar da física, onde nós temos o conceito da entalpia. Todo o corpo entregue a si mesmo, ele tende a se degenerar. Todo sistema que não recebe energia, ele tende à desorganização e à desordem. Funciona na física, mas funciona também nas relações sociais. Funciona no casamento, se nós não colocarmos amor no casamento, se nós não colocarmos cuidado, ele tende a degenerar. Funciona na vida cristã. Assim,
as boas obras que Jesus pede que nós façamos para que o reino seja conhecido e para que Deus seja glorificado, ela teve a sua função invertida. As boas obras que eram consequência da vida cristã, aquilo que o apóstolo Paulo disse que nós somos criados para boas obras, por líderes maldosos, transformou-se num fato gerador. Ou seja, eram necessárias boas obras para entrar no céu. Levando essa exploração até as últimas consequências, começaram-se a vender terrenos nos céus, cobrar indulgências para que as pessoas pudessem ter acesso aos céus, vender penduricalhos, coisas ditas como santas, relíquias, itens então que exploravam a fé das pessoas e roubavam-lhe os dinheiros. Imaginem você que essa questão chega até as últimas consequências, até que no ano de 1517, um monge que vem na continuidade de homens que estão indignados com essa exploração, com esta cobrança, com essa postura que não se identifica com o Evangelho, um homem se levanta na sua erudição e publica 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então, nós tínhamos homens que foram precursores. John Hus traduziu a Bíblia para o inglês, dizendo então que a palavra de Deus deveria estar em vernáculo, na linguagem do povo, não mais em latim, não mais de forma que ninguém entendesse o que estava sendo dito e aceitasse supersticiosamente. Na sequência, Wycliffe, da mesma maneira, defende os valores nobres do Evangelho e por conta desses ele é morto. 102 anos depois, Martim Lutero, então, publica as 95 teses, com o objetivo de reformar, com o objetivo não de afronta, não um objetivo de desafio ou algo que o valha, não, com o objetivo de trazer de volta ao eixo, de volta à normalidade, de volta à seriedade. Mas ele foi rejeitado pela igreja, ele foi rejeitado em sua reforma. E assim, então, a reforma, que era um movimento de melhora, transformou-se num movimento que caminha paralelo ao cristianismo oficial. Os eixos da reforma trazem 5 pilares. A Escritura como base, como regra de fé e prática. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Jesus, só a Deus glória. Para romper com esse sistema que vinha explorando as pessoas e vinha num casamento muito incestuoso da igreja com os poderes políticos, os reformadores então defenderam a separação entre a igreja e o Estado. Um dos pilares da reforma é este, é a caminhada independente, para que não se repetisse o que se observou na Idade Média, quando os monarcas beijavam o anel do Papa, e enquanto faziam com que o Papa lambesse as botas deles. Essa mistura de poderes vem então por conta de um desejo de pessoas da igreja de exercer influência, de serem conhecidas, reputadas por algo valioso, perdendo a sua função principal. Nesta noite, senhor prefeito, senhores vereadores, amados irmãos presentes, quero trazer a fala da reforma, que chama cada um de nós não a se beneficiar do poder, mas sim a exercitar a sua função social nos moldes que nos ensinou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 11. Nós não somos aqueles que seguem o padrão do mundo, que os maiores se assentam nos altos postos. Pelo contrário, entre nós, o maior será aquele que serve. Nesta celebração da reforma, queremos apresentar, senhor prefeito e autoridades presentes, a igreja como serva, como aquela que vem contribuir com o benefício do povo, vem ser uma extensão do braço social
vem alcançar o desassistido e apoiar aquele que não tem a quem recorrer, porque sabe quão preciosos são os pequeninos de Jesus. Nós, nesta noite, viemos apresentar a nossa disposição, o nosso coração e o nosso compromisso com Jesus. Eu estou há pouco tempo na cidade. Eu lembro-me que no ano passado, quando uma epidemia assustou o nosso estado e exigiu uma campanha de vacinação mais intensa, eu tomei a liberdade de ligar para a secretária de saúde do município. Fui muito bem atendido, com uma postura muito digna, muito respeitosa, muito solícita, me explicando, e eu fiquei bastante surpreso, primeiro porque da onde eu venho, ter acesso a um secretário, para mim era uma coisa impossível, e eu fiquei maravilhado quando eu liguei para o setor e fui direcionado de imediato para a secretária. Mas o que eu quero dizer para os senhores e para as senhoras é que a fala da secretária, explicando e tentando esclarecer questões para mim, no intervalo que ela parou para respirar, eu pude entrar e dizer: não, eu não estou cobrando a senhora. Eu não liguei para fazer algum tipo de pedido ou algum tipo de exigência. Eu entendo a condição dela. Eu entendo que o servidor público ele está sujeito a muitas cobranças, a não entendimento e às vezes até a injustiça dos munícipes. E no meio de tantas cobranças, ele até fica armado. E aí ela se surpreendeu com a minha fala, porque eu disse: eu estou ligando para oferecer os profissionais de saúde da nossa igreja, oferecer o nosso templo que está entre duas unidades de saúde do município, se quiserem atender o bairro no nosso templo. Eu estou ligando para oferecer. E essa disposição de oferecer é a que eu trago aqui nesta noite, seguramente em nome dos pastores, e seguramente no nome das igrejas aqui presentes, que vêm nesta disposição e neste impacto na humanidade. A maioria das igrejas aqui presentes, elas não são igrejas reformadas, mas todos nós nos beneficiamos do espírito da reforma. Eu imagino que entre nós até haja pessoas que não são da linha evangélica, que não têm a doutrina evangélica como principal. Mas eu quero dizer que você também se beneficiou do espírito da reforma. O cristianismo traz em si a valorização do ser humano. O cristianismo traz a mudança do Ocidente. Imaginem vocês que houve tempo na história que os velhos eram considerados inúteis por passar a sua fase produtiva, e velhos nesse período da história era com 50 anos de idade, então se eu estivesse nesse período eu já estaria na porta, de ser abandonado no deserto, de ser relegado a segundo plano, entregue às feras, porque era um representante de um grupo que só dava despesa. Mas com o cristianismo surge a figura do asilo, como um local de refúgio para aqueles que já não estão mais em fase produtiva. Da mesma maneira, crianças eram tidas como indesejáveis de acordo com o tamanho da família ou com o sexo que nascesse. Isso, inclusive, acontece em países hoje sem a influência cristã. E com o cristianismo, a roda dos enjeitados, um local de acolhimento para as crianças indesejáveis e o surgimento dos orfanatos. Imaginem os amigos presentes que houve um tempo na história que homens e mulheres eram vendidos à praça pública como se fossem mercadoria, examinados como animais, vistos ou cotados de acordo com a sua saúde, seu porte físico, a sua dentição, para serem escravos. É verdade que havia evangélicos escravagistas, mas o movimento abolicionista, ele começa no seio da igreja cristã. Nomes como John Newton, nomes como Wilberforce, defendem então o fim da escravidão. Eu poderia falar aqui sobre economia, poderia falar aqui sobre as artes, poderia falar sobre a influência cristã na medicina, nas ciências, na engenharia, poderia falar inclusive da influência cristã na política.
Afinal de contas, a Constituição norte-americana tem as suas bases feitas por crentes em Cristo Jesus. E por que não dizer o nome de Billy Graham, conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos? Homens que se aproximavam do pastor não para pegar emprestada a sua influência política, mas sim para ouvir os sábios conselhos da palavra de Deus. Enfim, não será necessário me aprofundar. Apenas dizer que o crescimento do cristianismo e os valores de Cristo Jesus aplicados àqueles que o seguem influenciam a sociedade de forma positiva. Tanto é verdade que numa casa como essa, Rui Barbosa defendeu a liberdade religiosa no Brasil. Rui Barbosa trouxe, mais do que isso, um incentivo para que os cristãos protestantes pudessem ter as suas igrejas. Nas palavras de Rui Barbosa, permitam-me ler o que disse o Águia de Aia. O protestantismo nasceu da liberdade de consciência individual. Do protestantismo é filha a instrução popular. Ao protestantismo está associada uma exuberância de prosperidade industrial, em contraste com os países aonde este não é predominante. A aplicação das doutrinas não protestantes trouxe sobre o povo o cansaço da alma e esgotamento da energia moral. Quero concluir a minha fala, chamando cada um de nós aqui presentes neste evento tão significativo e tão importante para todos nós, para que nós nos posicionemos como homens e mulheres que dignificam os valores do Evangelho de Cristo Jesus. Gente que tempera o ambiente por onde passa, que ilumina os locais onde vive, homens e mulheres que, ao serem contemplados pelas mais diversas pessoas, eles veem as boas obras que fazem não para ser salvos, mas porque são salvos e glorificam o Pai que está no céu. Quero convidar meus colegas pastores nessa transição em que vamos nos tornando amigos, para juntos empunharmos a bandeira ensanguentada do Calvário, falarmos do amor de Cristo Jesus e ensinarmos às nossas igrejas valores éticos, morais, valores que dignificam o homem, que mostram que há uma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus, principalmente nesses dias de polarização, de ignorância e de truculência, que nós ensinemos as bases do diálogo, o pensamento e valores que transcendem para que realmente saibam que há um povo diferente em Pindamonhangaba. Que nós possamos influenciar a sociedade de maneira positiva. Não como aqueles que só pedem, mas como aqueles que oferecem. E acreditem, nós temos muito a oferecer. As autoridades, tanto do Executivo quanto do Legislativo, quero agradecer a honrosa oportunidade e pedir, ergam a cabeça, contem conosco, enxerguem-nos de maneira diferente, como aliados para fazer a vida melhor do povo sofrido dessa cidade. Enxergue-nos como parceiros, disponibilizando os nossos talentos, nossos dons, nossos conhecimentos, nossas estruturas físicas, muitas vezes fechadas e subutilizadas. Vale lembrar que no ano de 2018, o Prêmio Nobel da Paz foi dado a Denis Mukwege, cristão evangélico metodista, que com a sua atividade ajudou a fazer um mundo melhor. Vale destacar que em nosso ano de 2019, o Prêmio Nobel da Paz foi dado também a um cristão evangélico, Abil Ahmed Ali, recebendo então o reconhecimento por suas atividades que fazem um mundo melhor. Quem sabe, senhor presidente, quem sabe, senhor prefeito, se em nossas igrejas não há um talento que, num espaço dado pelo poder público e na utilização plena dos seus dons, pode fazer o nosso país melhor e, por que não dizer, fazer o mundo melhor.
Mas eu não quero me concentrar só em uma pessoa brilhante. Eu quero dizer que existe uma comunidade brilhante. Homens e mulheres trabalhadoras que pagam as suas contas, que amam o próximo, que não se furtam de servir, que de maneira voluntária demonstram o seu amor. E essas pessoas compõem o reino de Deus que já está entre nós e que nós trabalhamos para honrar o Rei dos Reis até que ele chegue de maneira definitiva. Que nessa celebração de 502 anos da Reforma Protestante, cada um de nós, nas partes que nos cabe, possamos dar nossa contribuição, cada um de nós, na parte que nos cabe, possamos contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe nessa direção. Sábias palavras, belas palavras. Parabéns mais uma vez, pastor. Esta presidência convida agora o vereador Jorge Pereira Alves, Jorge da Farmácia, para a entrega do diploma de honra ao mérito ao homenageado pastor Robson René dos Santos, da Primeira Igreja Batista do Distrito de Moreira César. Agora, de maneira informal, como palavra de gratidão, quero agradecer minha esposa Claudete Ferreira, meus filhos, que fazem deste momento especial, mais especial ainda pela companhia, a Primeira Igreja Batista em Moreira César, vereador Jorge, que com bondade nos reconhece, e eu recebo esta honra ao mérito, de tal maneira que eu não venha a mim envaidecer por recebê-la, mas sim sentir o peso da responsabilidade de fazer alguma coisa pela cidade, para que eu possa ser digno de mantê-la na parede, como um sinal de acolhimento e de hospitalidade dessa cidade que tão bem nos recebeu. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.